reverência ao nome dele, amém? Jó capítulo 4, verso de número 3 ao verso de número 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala socorro. Esse é o texto base que nós estamos utilizando durante essa série. Jó capítulo 4, verso de número 3 ao 5 vai dizer: pense bem, você ensinou tantos, fortaleceu mãos fracas. As suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você firmou joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Fala comigo, desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos nesse momento, pedindo que a tua poderosa mão, a tua graça esteja sobre nós. Fale com a tua igreja, Senhor. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se assentar. O livro de Jó, ele vai trazer a história de um homem que diante dos homens ele era um homem que dava conselhos, que trazia transformação para a vida das pessoas. Jó, ele era muito respeitado na sua época. A palavra do Senhor vai dizer que tanto os idosos quanto as crianças paravam para ouvir a sua sabedoria. Ele era um homem íntegro, reto diante de Deus. Ele era um homem que trazia muitos conselhos. Só que assim como todo ser humano, Jó, ele se encontrou em dificuldade. A Bíblia vai dizer que Satanás foi até o céu e quando ele chega diante de Deus, Deus fala assim: tem visto meu servo Jó? Homem temente, fiel a mim. Então Satanás vai e diz assim: ele só é o que é porque o Senhor deu o que deu. Eu tenho certeza que se o Senhor tirar a cerca que o Senhor colocou em volta dele, Jó vai blasfemar, Jó vai murmurar contra o Senhor. Então Deus disse: pode ir, faça o que você quiser, só não toque na vida dele. O primeiro ensinamento que Deus deixa para o teu coração é o seguinte: o diabo não tem poder de tocar na sua vida, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Só que um grande ensinamento chega para nós. O diabo não tem poder de tocar na nossa vida. Então ele vai usar algumas ferramentas para tentar nos parar. A primeira ferramenta que ele traz sobre Jó é onde os seus animais são levados. Animais no Velho Testamento era representado como dinheiro. Hoje nós não temos animais, nós não trocamos gados, nós não trocamos nós não criamos galinha, ovos, vendemos. Não, nós não estamos nesse período. A nossa moeda de troca hoje é o recurso financeiro, é o dinheiro. E obviamente quando o diabo toca nessa área da nossa vida, há um caos sobre nós, sim ou não? Meu Deus do céu, só eu que fico nervoso quando acontece? Se é tocado na área financeira da sua vida, dá um caos, sim ou não? É desesperador. A gente começa a questionar quando o carro quebra, quando algumas coisas acontecem, isso vai minando, vai desanimando, vai gerando em nós confusão. Os animais são roubados, a vida dele começa a entrar num caos, mensageiros começam a dizer: nós estávamos cuidando do pasto e de repente veio alguns e roubaram. Eu não sei se você já passou por uma situação de roubo, mas a sensação de injustiça é muito grande. Injustiça gera em nós desânimos. Ser injustiçado, ver uma coisa que está acontecendo que acaba nos desanimando. Mas o principal do que acontece é que o último mensageiro que chega, ele vai trazer uma notícia: Jó, seus 10 filhos estavam em casa. Veio um vento, atingiu a casa e matou todos os seus filhos. Pergunta que eu te faço: a gente pode perder dinheiro, a gente pode quebrar carro, a gente pode passar por injustiças, mas irmão, quando toca na nossa família é difícil, sim ou não? Quando toca nos nossos filhos, quando toca na nossa casa, quando toca na nossa família, automaticamente o desânimo vem sobre nós. E é nesse exato momento que a sua atitude vai revelar
quem verdadeiramente nós somos. Se nós pegarmos uma garrafa d'água e apertarmos uma garrafa d'água, provavelmente você já viu isso no Instagram, se você aperta a garrafa d'água e começar a apertar ela, o que vai sair de dentro dela? Fala comigo, água. Então se eu apertar a garrafa d'água, vai sair? A pergunta que eu faço para você é, quando você é apertado, quando a vida te aperta, quando a vida te sufoca, o que é que sai de dentro de você? Quais são os comportamentos que você solta? Você é aquele que vai reclamar, vai esbravejar, ou você é aquele que vai entender e vai adorar o nome do Senhor? A Bíblia vai dizer que nesse momento, Jó, quando ele é apertado, a única coisa que sai da boca dele é: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Acontece então uma situação aonde na minha cabeça, na minha leitura, quando eu leio a Bíblia, eu leio dessa forma. A sensação é como se os anjos estivessem todos posicionados, vendo e assistindo a situação. E aí o diabo desce na terra, toca e faz todas as coisas que faz. E aí todo mundo está na expectativa. O que é que Jó vai fazer? De repente a Bíblia diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É como na minha cabeça, se o céu explodisse, os anjos começassem a celebrar. Satanás perdeu. Então a Bíblia diz que Satanás volta lá mais uma vez. E quando chega lá, Deus faz uma pergunta: tem visto meu servo Jó? Homem temente e fiel a mim. E aí Satanás vai dizer o seguinte: olho por olho, dente por dente, o homem dará tudo pela sua saúde. Deus vai e diz assim: vai e faça o que você quiser, só não toque na vida dele. A Bíblia diz que o diabo vem furioso para a terra mais uma vez. E agora Jó é acometido de uma doença. Ele usava caco de telha para se coçar. A Bíblia vai dizer que já não existia mais gengiva, dava para ver os ossos da boca dele. Aí então a mulher dele, que ainda permanece, ela olha para ele e fala assim: como pode você ainda continuar adorando a Deus? Jó, amaldiçoa esse Deus e morre logo. Naquele exato momento, Jó dá uma resposta, porque quando eu sou apertado, algo sai de dentro de mim. E a resposta que Jó deu foi o seguinte: mulher, aceitamos o bem de Deus até agora e não vamos aceitar o mal? Você consegue compreender que em todo momento, circunstâncias e situações, elas vão vir para amassar você, irmão? E a única coisa que importa nesse momento, o que é que vai sair de dentro de você? A única coisa que importa nesse momento, não é se você vai recuperar o dinheiro que foi perdido, não é se você vai conseguir arrumar o carro em 1 ou 2 meses ou 3 meses, e nem se você vai conseguir fazer a viagem que você sempre sonhou. Não é se você vai ter todos da sua casa presente agora ou não vai ter presente agora. A única coisa que importa, o que é que vai sair de dentro de você, porque o que vai sair de dentro de você é determinante para você acessar aquilo que Deus tem para a tua história. Em todo o processo da vida, no cronos de Deus, cronos vem de cronológico, um tempo cronológico. Nós vivemos esse período de tempo cronológico e nós vivemos todo esse período do kairós de Deus. É eterno. É isso aqui do cronos e tudo isso daqui do kairós. A minha atitude aqui no cronos vai determinar toda a minha história no kairós. Vocês estão entendendo, sim ou não? Por isso que é muito importante você fazer uma análise quando está sendo provado. Porque a provação, a prova que você passa, ela é importante para que você não repita e não tenha que passar de novo. Porque todas as vezes que você repete, você tem que viver de novo. Quem aqui já sentiu ou já percebeu que você repete algumas coisas toda a mesma data daquele mesmo ano? Quem já passou por isso alguma vez? Toda a mesma data, todo o mesmo ano, parece que eu passo pelas mesmas dores. É as mesmas traições, são as mesmas desilusões com pessoas. É todo dia 20 o cartão que eu não consigo pagar. Não, isso aí faz parte mesmo, né? Mas é como se algumas coisas fossem se repetindo na nossa vida. Quando eu não sou aprovado, eu repito a prova. É como se eu passasse por aquilo de novo. Então Jó vence mais uma vez. Só que agora chega mais uma outra situação. Os amigos de Jó chegam até ele e ficam 7 dias com ele, calados, só observando a dor dele.
Depois de 7 dias eles começam a indagar Jó. E eles diziam assim: Jó, sabe por que você está do jeito que você está? Porque você pecou. Se você não tivesse pecado, esse mal não viria sobre você. Então Jó começa a entrar em desespero para dizer: não, eu não pequei. Porque uma das coisas que desanima a gente é tentar explicar para as pessoas que nós não somos o que elas estão dizendo que a gente é. Isso acaba desanimando muitas pessoas. E você precisa entender que é assim que o diabo atua. Se tem uma arma que o diabo usa contra as nossas vidas, essa arma se chama desânimo. Fala comigo, desânimo. Eu não sei por qual canal o desânimo entrou na sua vida. Eu não sei em qual momento o desânimo acessou o teu coração. Mas eu quero falar sobre um homem, eu quero fechar essa série falando sobre um homem que ele passou por um período de muita dor e muita tristeza na alma. E eu quero que você entenda o que foi que esse homem fez para que ele pudesse triunfar em todas essas coisas. Abra comigo a palavra do Senhor em Lucas 22. Nós vamos ler do 41 ao 44. Então afastou-se deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Eu quero falar sobre alguém que chegou na dor extrema que o ser humano pode chegar. Quando você vai ler os evangelhos, os escritores, eles sempre vão dar uma ótica de como eles estão enxergando a cena. No livro de Lucas é importante você entender que quem está relatando é o próprio Lucas. Só que é importante você entender quem Lucas era. Alguém sabe aqui qual era a profissão de Lucas? Ele era médico. Lucas está tendo uma ótica da medicina naquele momento. Existe uma doença que se chama, uma doença não, mas um sofrimento que se chama hematidrose. Hematidrose, eu acho que é isso. É quando a agonia humana é tão grande que a pessoa ela começa a suar tanto e a agonia no corpo é tão grande que os vasos de sangue próximo ao rosto ou ao corpo, eles começam a estourar por causa da angústia da alma. E Lucas começa a descrever que o suor de Jesus era como gotas de sangue. Eram pesadas como gotas de sangue e aparentavam como gotas de sangue. Porque ele chegou no extremo. Pastor, o que eu faço quando eu chego no extremo? Ele suou como gotas de sangue. Mateus, do 26 ao 30, o verso 38 vai dizer: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Outras versões vai dizer, a tristeza que eu tenho dentro de mim é uma tristeza de morte. Lucas, na visão, ele está vendo um homem angustiado, tão profundo que ele suava como gotas de sangue. Já Mateus, ele está dizendo que ele via Jesus, dizendo, a minha alma está angustiada a ponto de eu querer morrer. Nós vamos passar por momentos de dificuldade. O que importa é como nós vamos reagir diante dos momentos de dificuldade. Porque todos nós aqui, sem exceção, vamos passar pelo dia mal. Não é se, é quando. A Bíblia vai dizer assim, quando passardes pelo fogo. Ela não vai dizer se passardes pelo fogo. Não está dando uma opção, está dizendo que vai acontecer, só não fala quando. Quando passardes pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelas águas, elas não submergerão sobre você, você não vai afogar. Não é se, é quando. E pode ser que o seu quando chegou hoje. Porque quando se vê com dificuldade, você desanima. Quando se vê com dificuldade, você se prostra e não consegue mais levantar. Passaremos por dificuldades, passaremos por dores.
Mas o que importa é como eu vou reagir diante dessa situação. E o verso de número 42 vai dizer que Jesus, ele fala algo muito importante. Ele vai trazer um relato do porquê sua alma está angustiada. Ele vai trazer um relato do porquê está doendo tanto a alma dele. Ele vai trazer um relato do porquê está tão difícil. E ele vai dizer o seguinte, verso de número 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade. Fala comigo, minha vontade. Mas a tua. Pode falar também, mas a tua. Você vai perceber que a angústia de Jesus está pautada em uma única coisa. Ele estava olhando para a sua vontade. E a vontade de Jesus era, afasta de mim esse cálice. Eu não quero passar por isso. Eu não quero enfrentar essa dor. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque o que vai nos levar a um desânimo todos os dias é uma única coisa: a minha vontade. O que vai fazer você querer parar todos os dias é a sua vontade. O seu querer, o seu gosto, os seus desejos. É porque eu queria morar numa casa que eu não consigo. Eu queria ter um carro que eu não consigo. Eu queria poder viver a vida que eu não posso ter. Tudo aquilo que é a minha vontade vai gerar em mim uma frustração e vai gerar um desânimo dentro do meu coração. A dor profunda de Jesus é porque ele não queria fazer naquele momento a vontade do Pai. Ele estava orando, ele estava em profundo sofrimento. Até que então ele chega ao ponto de dizer: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quando eu entendo que não é mais a minha vontade, quando eu entendo que não é mais o meu querer, quando eu entendo que se eu estou em Cristo, não é mais a minha vontade, mas agora a vontade de Cristo em mim, é isso que importa, automaticamente o desânimo começa a ir embora, irmão. Porque eu já não estou mais vivendo aquilo que eu quero, eu estou vivendo conforme Deus quer. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É muito interessante que quando nós vamos entender sobre vontade, o que fez Eva comer do fruto foi a vontade dela. Vendo a árvore, vendo que era desejável, ela se aproximou, tomou do fruto e comeu. A vontade humana, ela é desejável, ela é agradável, mas ela nunca vai ser perfeita. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade humana não há perfeição, a vontade de Deus há perfeição. É por isso que Romanos 8:28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque quando eu estou vivendo a vontade de Cristo, já não importa mais as dores que eu estou passando. Se eu estou no centro da vontade dEle, está tudo bem. É Ele quem me justifica, é Ele quem cuida de mim. Automaticamente o desânimo tem que ir embora. Quando Jesus faz a oração, dizendo, eu não quero mais a minha vontade, a Bíblia vai dizer que naquele momento, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Quando eu abro mão da minha vontade, o céu trabalha em meu favor. Quando eu abro mão dos meus desejos, o céu se manifesta ao meu favor. Quando eu abro mão do meu querer, Deus envia anjos ao meu favor e cuida de mim. A Bíblia vai falar sobre um homem que decidiu viver a sua própria vontade. 1 Samuel, do capítulo 15, do 20 ao 21, Saul disse, eu porém obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas separei os amalequitas para destruição. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Quando você vê o discurso de Saul, é um discurso muito bonito, sim ou não? Eu entrei na guerra, eu matei o que tinha que matar, eu capturei o rei, eu peguei o melhor dos despojos, eu trouxe para cá, e tudo que eu trouxe eu vou sacrificar ao Senhor, em honra ao nome do Senhor. É um discurso bonito, mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus descrita anteriormente é, entre naquele lugar e mate tudo. Mate todos os animais, matem todas as crianças, matem todos os homens, mate o rei.
não fique com nada. Saul entrou, mas decidiu fazer a sua própria vontade. E quando nós decidimos fazer a nossa vontade, automaticamente começamos a passar por tormentas na vida. 1 Samuel 16, do 14 ao 15. Em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Muitas das coisas que nós vivemos de tormenta na nossa vida é por querer fazer a nossa vontade. É pelo nosso querer. Você já percebeu que toda a confusão que a gente está é porque a gente se envolveu naquela confusão, sim ou não? A gente não precisava estar numa treta dessa. Tem umas confusão que não precisava estar lá. Mas a nossa vontade nos coloca em lugares que nós não deveríamos estar. Se nós orássemos e falássemos com Deus perguntando: Senhor, qual é a sua vontade? Nós não passaríamos por tantos desânimos na vida. Quantos aqui já entraram em sociedade e se frustraram em sociedade? Pergunta que eu te faço: você orou ao Senhor? Você fez a sua vontade? Porque se você tivesse falado com Deus, Deus ia dizer: não, vá por esse caminho. A Bíblia vai dizer que um dia Josué recebe uma ordem de Deus. Olha que interessante, isso aqui é muito profundo. Josué, todas as terras ao seu redor, todos os povos ao seu redor, quero que você mate todos e tome a terra por herança. Josué então vem destruindo o povo. As muralhas de Jericó caem, ele mata o povo de Jericó, ele toma a cidade, a fama de Josué se espalha por todo lugar. Então ele vai para o próximo ataque, que é uma cidade chamada Ai. Ele mata o povo de Ai, ele toma aquele lugar. 5 ou 7 reis se unem para poder destruir ele, e todos eles são mortos. Então um povo decide se apresentar para ele dizendo: nós viemos de terra distante. Eles colocaram uma roupa velha, colocaram um sapato velho, pegaram um pão endurecido e falaram assim: quando saímos da nossa terra, esses pães estavam frescos. Quando saímos das nossas terras, as nossas roupas estavam inteiras. Mas pela caminhada para chegar até o meu Senhor e servir ao meu Senhor, fez com que tudo isso se estragasse no meio do caminho. Na verdade, eles estavam mentindo. Eles moravam alguns quilômetros dali, mas por não querer ser destruído, eles se fantasiaram e se disfarçaram de pessoas que eram viajantes. A Bíblia vai dizer: e Josué não consultou ao Senhor, e por isso fez uma aliança que não deveria ter feito. Sabe o que ferra a nossa vida? A nossa vontade. E sabe o que gera desânimo em nós? A nossa vontade. Faz uma análise aí, rápida dentro de você, e fala para mim, o porquê que você está desanimado. Se você fizer uma análise rápida dentro de você e me falar o porquê você está desanimado, você vai perceber que tem alguma coisa que você fez que está relacionada à sua vontade, que te colocou no ambiente que você está agora de desânimo. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Jesus chegou a um ponto a qual ele diz: se possível, eu não quero viver a sua vontade, eu não quero morrer agora, mas que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade. Você quer vencer o desânimo? Abra mão da sua vontade. Eu sei que a sua vontade é ficar assistindo série, eu sei que a sua vontade é ficar desfrutando, mas se você abrir mão da sua vontade para ir para o centro da vontade de Deus, que é o lugar secreto, que é o ambiente de oração, que é o ambiente de consagração, que é estar na casa do Senhor. Lembra quando você vinha todos os cultos na igreja? Você estava fazendo a vontade do seu Pai. Um dia você decidiu fazer sua vontade, dizendo assim: não precisa estar todo culto, né? Isso aí é fanatismo, religiosidade. E aí você fala assim: vou parar, eu vou alguns. Quando você decide fazer a sua vontade, automaticamente você desanima. Quando você decide sair do ministério por conta própria, sem uma direção, sem uma palavra, você desanima. Tudo está pautado na sua vontade. É por isso que Salmo 125, verso de número 1 vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você quer ser alguém que não desanima? Você quer ser alguém que permanece? Você quer ser alguém constante em Deus? Confia nele. Faz a vontade dele.
Você vai perceber que o desânimo vai passar muito longe de você. Só permanece na vontade. Isaías 40, verso de número 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Irmão, você pode fazer 3K, você está morrendo. 3 km, você está passando mal. Cris voltou para o jiu-jitsu agora, 5 minutos, ele não está aguentando mais. A Mari riu porque é verdade, né, Mari? Imagina se você confia no Senhor. Descansa, irmão. Para de querer fazer a sua vontade. Confia em Deus. Porque quando você confia, é como alguém que corre e não fica exausto. Anda e não se cansa. Então o anjo apareceu. Por que o anjo apareceu? Porque Jesus fez uma oração. E a oração foi: seja feita a tua vontade, Pai. Quando nós entendemos isso, algo muito interessante acontece. Se você vence no Getsemane da vida, não existe nenhum outro lugar que tenha poder de destruir você. Se você vence no campo das emoções, no Getsemane, no lugar do sofrimento, nada pode abalar você, irmão. Presta atenção. Jesus, ele olha e fala assim: tá tudo bem, eu entendi o propósito, eu vou beber do cálice, eu vou morrer, eu vou me entregar. Jesus, ele se resolveu no Getsemane antes de ir para o Monte Caveira. Ele se resolveu no Getsemane, ele entendeu o propósito, ele se entregou ao propósito, ele decidiu viver à vontade. Quando ele chega no período da crucificação, Lucas 23, do 34 ao 37, Jesus disse: Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. Então dividiram as roupas dele, lançando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Deixe-o salvar a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados aproximavam-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Disseram: se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Presta atenção, irmão. Quem vence no Getsemane, quem vence no dia mal, quem vence o desânimo, já não importa mais o que as pessoas estão falando a seu respeito. A única coisa que você consegue fazer é: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Sabe por que a gente não consegue perdoar as pessoas? Sabe por que a gente fica ofendido quando as pessoas nos caluniam? Sabe por que a gente se ira quando alguém fala alguma coisa de nós? É porque a gente está cheio da nossa vontade. Sabe por que você desanima com pessoas e diz que está frustrado e que nunca mais quer se relacionar com ninguém e que nunca mais quer saber de igreja? Porque em algum momento você se encheu da sua vontade. E o desânimo vem quando nós estamos cheios da nossa vontade. Mas quando Jesus faz uma oração dizendo: seja feita a tua vontade, a partir daquele momento é como se um reset acontecesse dentro do coração de Jesus. A angústia vai embora, o desânimo sai e ele entendeu: pronto, eu estou preparado para viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Não importa a calúnia, não importa o que os outros estão falando, eu estou no centro da vontade de Deus. Se você tem convicção que você está no centro da vontade de Deus, você percebe que nada desanima você. É por isso que eu acho lindo quando um empresário ele decide gastar a vida dele se esforçando no negócio que Deus colocou no coração dele. Ele passa por dificuldade, ele vive calúnias, ele sofre golpes, ele passa por toda a luta, mas o cara não para. Por quê? Foi Deus que me deu esse negócio, pastor, e eu creio que eu vou vencer em cima desse negócio. É por isso que eu admiro um pastor, quando recebe uma palavra, ele não para. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer saber se há a palavra de Deus dentro daquela pessoa ou não? É só você dar tempo para ela, porque o tempo revela todas as coisas. Hoje em dia está muito fácil ser pastor, todo mundo quer ser pastor, todo mundo vai ser pastor. É só abrir uma igreja e continuar. Irmão, presta atenção, se você não tem um chamado e não tem uma palavra, você pode abrir, daqui a pouco vai fechar. Mas se você tem uma palavra de Deus,
Não importa as lutas que você passe, eu tenho uma palavra. Estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Eu preciso permanecer. Tem palavra de Deus sobre o teu casamento? Não importa a luta que está passando no teu casamento, vai triunfar, vai viver feliz, vai experimentar o melhor dessa terra. Mas pastor, não é o que eu estou vendo agora. Não importa o que eu estou vendo agora. O que importa é que eu estou no centro da vontade de Deus. Quando eu entendo isso, o desânimo vai embora. Quando eu entendo isso, a depressão tem que sair. Eu me lembro quando nós começamos a igreja, e eu conversando com esse rapaz, enquanto eu estava indo trabalhar e comentando com ele, as pessoas diziam: mas por que a casa do pai está dando certo? Por que cresce tanto essa igreja? E as pessoas diziam: porque tudo aquilo que o diabo dá, o diabo tira. Mas pastor, isso é uma afronta, isso é um cúmulo, é uma blasfêmia, ninguém vai fazer nada. Perdoa eles não sabem o que fazem. Eu estou no centro da vontade de Deus, eu só estou fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Sabe por que a gente perde tempo tentando se justificar das coisas? Sabe por que a gente perde tempo tentando nos explicar das coisas? Porque a gente ainda está vivendo a nossa vontade. Porque quem está na vontade de Deus não fica tentando se explicar. Ele só vive o que Deus chamou para viver. Noé um dia foi chamado para construir uma arca. A Bíblia diz que não havia chovido até aquele momento. Noé está construindo uma arca, as pessoas passavam e falavam assim: o que você está fazendo? Ele falou assim: estou construindo uma arca, um grande barco. Mas por quê? Não, porque vai vir uma forte tempestade. O que é tempestade? Vai cair água do céu, vai jorrar água da terra, tudo isso aqui vai inundar. Você é louco, Noé? Não tem problema. Imagina se ele para ficar tentando convencer todo mundo da vontade que Deus colocou dentro do coração dele de fazer. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente está tentando convencer todo mundo daquilo que Deus já falou conosco. E aí você desanima. Se você vence no Getsemane, você passa pela crucificação dando glória. Sabe qual é o maior segredo de ser cristão? Sabe qual é o maior mistério de viver dentro da casa do Senhor? Uma única palavra: a paz que excede todo entendimento. Sabe por que nós iniciamos todo o culto dizendo: a paz do Senhor Jesus? Aí você fala: amém. Você precisa entender o que isso significa, porque senão você só vai ficar repetindo as coisas sem entender o que está falando. A paz do Senhor Jesus foi exatamente o que Jesus deu aos discípulos quando entrou dentro da casa. Todos estavam em caos. Jesus havia morrido, ninguém sabia o que ia fazer. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele entrou dentro da casa e diz: a paz, meus irmãos. Como assim paz? Nós estamos em caos, nós estamos desesperados. Então Jesus está tentando ensinar: não é o que está acontecendo lá fora, o que importa é o que está acontecendo aqui dentro. É ver uma mãe perdoando o assassino do próprio filho. Pastor, como isso? É loucura. Se fosse eu, dava um tapa na cara, eu matava. É porque você está cheio da sua vontade. Porque quem está cheio da vontade de Cristo, ele tem paz. A minha oração é para que você saia daqui hoje com paz. Aí o diabo vai começar a olhar e falar assim: como? Eu acabei com a vida dela, eu destruí os sonhos dela, eu destruí a família dela, eu destruí os negócios dele, eu acabei com tudo. E aí a paz que excede todo entendimento vai dizer: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Será que você consegue receber dessa paz nesse momento? Não é uma promessa de que vai dar tudo certo. Pode ser que você saia por aquela porta, as dívidas ainda vão estar lá, as calúnias ainda vão estar lá, os medos ainda vão estar lá, as perseguições ainda vão estar lá, a cruz ainda vai estar lá. Mas o que é que está firme agora? Aqui dentro há uma paz
que excede todo entendimento, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqueles que confiam no Senhor são como águias, eles voam alto, eles chegam a lugares que ninguém consegue imaginar, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos, porque há uma paz. Como pode estar comendo ovo, mas está em paz? A Bíblia vai dizer, melhor estar numa casa comendo uma comida simples do que no meio de banquetes sem paz. Deus está chamando você para sair do centro da tua vontade, porque o desânimo que está assolando você só é a sua vontade. Profundo isso, né, pastor? Percebi isso fazendo essa mensagem, não sabia disso. Eu estava em crise com as minhas vontades, cara. Estava ficando doido em casa. Eu vou largar o ministério, eu não aguento mais. Caramba, era só a minha vontade. Doido isso, não é não? A nossa vontade é complicado. Fala para quem está do seu lado, fala assim, abandona a sua vontade hoje. Não, fala com coragem, fala com ousadia. Abandona a sua vontade, fala aí. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Vamos orar que eu estou com vontade de comer um caldo. Louvor, pode vir louvor. Às vezes não dá vontade de subir, mas pode subir hoje, é? Felipe. Complicada a vida, né, meu irmão? Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Você vai fazer uma única oração. A oração que Jesus fez hoje. Pai, se queres, afasta de mim essa luta, essa tristeza, essas injustiças, essas calúnias. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua. É vontade do Senhor que você permaneça na casa dele? Eu sei que às vezes não é mais a sua vontade. Para ser bem sincero, não é todo dia que eu acordo com vontade de servir ao Senhor também. Mas a minha vontade, ela é enganosa. Eva, vendo do fruto e vendo o que era desejável, agradável e bom, tomou e comeu. Mas a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável, mas ela é perfeita. A vontade do homem é desejável, a vontade de Deus é perfeita. Não é todo dia que você vai ter vontade de orar, mas que não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus. Não é todo dia que você vai ter vontade de continuar no seu casamento. Sim ou não? Você não responde não, meu amor, que você morre por mim. Não é todo dia que você vai ter vontade de estar no seu casamento. Mas é a sua vontade? Ou é a vontade de Deus? Eu amo atender casais. Principalmente quando ele... Não, assim, não amo atender quando está acabando, entenda bem. Porque vai parecer que eu estou desejando, que você está quase para eu atender. Não é isso. É que só chega dessa forma para nós. E aí eu sempre pergunto. E essa pergunta é fatal. Você quer fazer hoje a sua vontade ou a vontade de Deus? Não, pastor, eu quero fazer a vontade de Deus. Deus pediu para você divorciar? Não, Deus não falou nada. Eu falei, então vamos orar durante 30 dias. E se Deus quiser que você divorcie, Ele vai falar para você divorciar. E se Deus falar, eu estou com você. Mas se Deus não falar, é só a sua vontade. 30 dias nós orando, bora? Aí quem não quer mais o casamento fala assim, bora, né? Eu falei, mano, você já quer largar. Já vai largar de qualquer jeito. O que custa você ficar mais 30 dias com a pessoa? Fica mais 30 dias, depois você não vai ficar mais com ela mesmo? Fechou? 30 dias.
Eu mando áudio todo dia orando. E eu falo assim, mas eu quero que vocês mandem áudio orando também. Meu irmão, esse primeiro áudio é terrível. Senhor, estou aqui porque o pastor pediu, aleluia. Né? Abençoa eu, abençoa a varoa, né? Deus, tamo junto, é nóis. Aí vai chegando 15, 16 dias, o áudio que vem é chorando. Senhor, o Senhor sabe. Eu não queria estar perdendo meu casamento, mas eu não aguento mais, me ajuda. Porque quando a gente abre mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, todas as coisas são restauradas. Tem alguém aqui que verdadeiramente quer abrir mão da sua vontade ou fala assim, pastor, eu preciso abrir mão das minhas vontades, eu quero viver a vontade de Deus. Preste atenção. A vontade de Deus nem sempre é fácil, mas é perfeito. Se você quer hoje viver a vontade de Deus, sai do seu lugar.